Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre. Meu nome é Mônica e hoje eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus e mudou toda a história da vida dela, mudou para sempre a vida dela. E essa história chama O Filho da Viúva de Naim. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, ela é muito forte. E ela está no livro de Lucas capítulo 7, o qual fala assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, ele Jesus, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, que é o caixão. E os que levavam pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Gente, olha só essa história. Naim era uma cidade pequena da Galileia que fica perto de Nazaré. E o que aconteceu? O Senhor Jesus estava passando pela cidade, ele com seus discípulos e uma grande multidão que ia com ele. E quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que passou um defunto filho único de uma viúva. Olha só, ela era viúva e o único filho que ela tinha morrido, ela estava indo enterrar. Naquela época, a mulher ela só podia ser sustentada pelo pai, marido ou pelo filho. Ela não tinha ajuda social, de assistência social, ela não tinha pensão, ela não tinha aposentadoria, não tinha nada disso. E essa mulher já era viúva e ela estava indo enterrar o filho. Então, quer dizer, ela não ia ter mais sustento, ela ia viver numa situação financeira assim de calamidade, de miséria mesmo, porque ela não ia ter como se sustentar. E quando ela estava indo enterrar o filho, vendo o Senhor Jesus, essa mulher, ele se moveu de uma íntima compaixão por ela, porque ele sabia qual grande era o sofrimento daquela mulher e o que ela ia passar se realmente ela perdesse aquele filho. E aí ele se aproximou da mulher e falou para ela: Não chores. Imagina só, a mulher era viúva, estava indo enterrar o único filho que ela não tem, vem um homem e fala para ela: Não chora. Imagina o que essa mulher deve ter pensado, se é que ela pensou ou se ela ouviu o que ele falou. Porque a dor dessa mulher era tão grande que ela não tinha nem o que falar, eu não sei, assim. Porque nos dias de hoje, dependendo se isso acontece, eu acho que a gente vai para cima da pessoa, bate, a gente não entende o que está falando, porque a dor é tanta, você não quer ouvir nada, para ela não tinha mais solução. Aí o Senhor Jesus fala para ela: Não chores. Aí ele vai... e vendo o Senhor, aí fala assim, e chegando-se, tocou no esquife. Então ele falou para ela não chorar e foi lá e tocou no caixão. Outra coisa, naquela época não poderia tocar no morto. Se ele tocasse no morto, ele ia ficar imundo, ele ia ficar excluso da sociedade por um tempo assim. E o que aconteceu? Ele foi lá e tocou no morto e o cortejo que estava levando parou. Ele parou ali. E o Senhor Jesus foi lá e falou para o morto: A ti eu te mando, levanta-te. E o morto levantou e começou a falar. Imagina só. Então a mulher estava indo enterrar o filho dela. Vem um homem, fala para ela: Não chora, coloca a mão no morto que não podia e manda ele levantar. E ele levanta. Ele levantou, começou a falar e o Senhor Jesus entregou ele para sua mãe. E naquele mesmo momento, o temor se apoderou daquelas pessoas que estavam ali no cortejo. Imagina só, muitos devem ter ficado com medo, muitos devem ter corrido,
E ali, eu acho que só quem entendeu o que estava acontecendo era aquela mãe, porque a dor dela, o Senhor Jesus foi lá e arrancou da alma dela, assim, jogou fora. Em um segundo, ele mudou todo o curso da vida dela. Pensa só comigo, aquela mulher, ela não pediu nada para Jesus. Ela não falou com ele, ela não foi lá suplicar nos pés dele quando ela deve ter visto ele, quando ele foi até ela. Não, ela não pediu nada. O Senhor Jesus entrou no silêncio do sofrimento dela, foi lá no fundo da alma dela e curou. E a gente nem sabe se essa mulher conhecia Jesus, se ela já tinha ouvido falar do nome dele. O que a gente sabe é que o poder dele foi tão grande que ele foi lá e curou toda a alma daquela mulher. Ele curou a alma, ele curou o coração, ele deu vida ao filho dela que estava morto e não tinha mais o que fazer. E ele trouxe a situação financeira dela uma estabilidade, porque o filho ia poder trabalhar e sustentar a mãe, que era viúva. Olha só, ele mudou todo o curso daquela mulher para toda a vida dela. Ele mudou tudo. E ela não pediu. Quem dirá nós quando vamos até o Senhor em oração e pedimos para Ele, clamamos a Ele? Porque o Senhor, se Ele faz no silêncio, quando aquela mulher não pediu nada, quem dirá nós que somos filhos dele? Porque ali ele ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado ainda. Hoje ele já morreu e já ressuscitou. Nós temos livre acesso para falar com ele, para pedir para ele, para rogar por ele misericórdia, né? Então imagina só, se ele foi lá, ele trouxe tudo que aquela mulher precisava, tudo, sem ao menos ela pedir nada, ela não falou nada, e ele trouxe tudo. Quem dirá nós que somos filhos, né? Então hoje eu deixo para você meditar que para tua dor existe solução, que para tua morte existe cura, sabe, que para tua doença existe cura. Porque o Senhor Jesus, ele entra no meio da sua dor, às vezes ele permite a dor, ele deixa a dor, né? Ele não nos livra da dor, mas ele cura no meio da dor, ele liberta no meio da dor, ele ressuscita no meio da dor. Então hoje eu te falo o seguinte, você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, e eu te digo em nome de Jesus que o Senhor está aqui agora para te falar que há a solução para você. Vai aos pés dele, clama ao Senhor e ele vai mudar a tua vida agora, exatamente agora, tá? Vamos fazer uma oração agora pedindo para o Senhor ele nos ouvir. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos em tua santa e gloriosa presença neste momento, porque nós sabemos que o Senhor está aqui nesse exato momento. Senhor, eu te peço pela minha vida e pela vida desse irmão que ouve essa oração agora e ora comigo agora, Senhor. Muitos deles não conseguem nem falar, Senhor, igual aquela mulher de Naim. E nós te pedimos em nome de Jesus, vai ao encontro da necessidade dessa pessoa agora, meu Pai, que não consegue nem verbalizar palavras, não consegue falar para o Senhor, muita delas só está chorando, meu Pai, porque a dor é tão grande que ela não consegue falar. Mas o Senhor, meu Pai, conhece a dor de cada um, meu Pai. O Senhor é onisciente, é onipotente, é onipresente, nós não precisamos falar, o Senhor conhece. Mas o Senhor fala que nós podemos orar e clamar também, é isso que nós estamos fazendo. Eu clamo por esse meu irmão, eu clamo pela minha vida, porque, meu Pai, eu peço que o Senhor entre. Aonde existe a morte, o Senhor entre com vida. Onde existe a doença, o Senhor traga saúde. Aonde existe a dor, o sofrimento, o Senhor traga paz, traga alegria, traz alegria, meu Pai, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor, meu Pai, traz luz aonde existe trevas. Então eu te peço, visita esse meu amigo agora, esse meu irmão agora, essa minha irmã, Senhor. Vai ao encontro da necessidade dela e mostra que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor acampe teus anjos mais fortes ao nosso derredor. Guarde a nossa família, os nossos filhos, nossos maridos, a nossa família e tudo aquilo que leva o nosso nome, que seja guardado e abençoado para o Senhor. Meu Deus, te agradecemos de todo o nosso coração, porque eu tenho a certeza que o Senhor já ouviu a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.
Gente, muito obrigada por ter ouvido esse áudio. Se por acaso essa palavra foi ao encontro da sua necessidade, se você gostou, deixa um like que ajuda o nosso canal, encaminha essa mensagem para alguém que você acha que precisa ouvir e se inscreve no nosso canal para você ouvir os nossos devocionais. Eu desejo que o Senhor Jesus te guarde e te proteja e abençoe em todas as áreas da tua vida e abençoe tudo aquilo que leva o teu nome, em nome de Jesus.